Bom dia, povo abençoado do Senhor. Um bom domingo a todos. As mães, todas as nossas mães, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cobrir seus filhos com todas as bênçãos espirituais. Eu acho que para uma mãe não há presente maior do que ver seus filhos sendo protegidos, guardados e sendo usados pelo Senhor. Que não haja nenhum rebelde. Que você, mãe, não contemple um filho como Manassés. Que não haja rebeldia em seus filhos, que eles sejam servos e servas do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Feliz Dia das Mães. Que não é só hoje, são todos os dias, mas vamos lá. Feliz Dia das Mães, feliz domingo. Vamos à nossa EBD de hoje, nossa lição: a graça triunfa sobre nossa rebeldia. Será que há algum rebelde aí? Vamos ver a vida desse camarada aqui, rei Manassés. Manassés significa esquecendo ou fazendo esquecer. Esse nome tem origem lá no primeiro filho de José, lá no Egito, José e Azenate. Azenate, filha do sacerdote de Om, no Egito. E o primeiro filho deles, José deu o nome de Manassés porque ele disse que havia esquecido as trágicas circunstâncias que o haviam levado ao Egito. Então esse nome tem aí um paralelo com o esquecimento de Deus, o esquecendo-se de Deus, que foi o rei Manassés. Isso eu quero ler rapidamente, só os 10 primeiros. A lição fala de 20 versículos, eu quero ler os 10 primeiros versículos do capítulo 33, para falar alguma coisa sobre isso aqui. Então, segundo Crônicas, porque é livro, lá no Novo Testamento é segunda Timóteo, segunda Coríntios, porque são epístolas, são cartas. Aqui nós estamos falando de livros. Então, segundo Crônicas 33, verso 1. Menás, ou Manassés, tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém, o reinado mais longo de Judá e de Israel. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir totens, ou seja, aqueles postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e prestou culto, tal qual o povo da Babilônia. Verso 4. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu, nos 2 pátios do templo de Yahvé. O cara extrapolou. Verso 6. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício ao vale de Ben-Hinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhações, além de recorrer às orientações de médios e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor, e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Até muitas nações pagãs abominavam esse tipo de adoração, de queimar os filhos. Algumas nações apenas ali em Canaã que faziam isso. E esse cara copiou isso. Verso 7. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Azerá que havia feito e a colocou em destaque na casa de Yahvé, lugar santo sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seus filhos Salomão neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel e porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham o zelo de obedecer tudo que eu lhes ordenei, toda a Torá, a lei, os decretos e ordenanças transmitidos por Moisés. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém, presta atenção nisso, e ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. O cara foi de uma atrocidade terrível contra Deus, provocou mesmo a ira de Deus. E a gente vai ver como isso vai terminar. Agora,
Você pode conferir isso também lá em 2 Reis 21, tá bom? Final do capítulo 20, o capítulo 21, você vai ver isso aqui com uma pouca diferença aqui de 2 Crônicas, tá bom? Alguém já ouviu falar, ou já falou, esse não tem jeito? Ou já leram na Escritura que para Deus tudo é possível? Pois bem, Manassés é um desses casos. Manassés é aquele cara que as pessoas olham, um crente poderia olhar e dizer, não, isso não tem jeito não, isso não tem salvação não. Mas para Deus tudo é possível. E Deus aceitou o arrependimento, humilhou Manassés, porque Manassés foi levado pelos assírios para a Babilônia com um gancho no nariz, sendo puxado por um gancho como, sabe, uma humilhação terrível para um rei. E lá ele caiu em si, voltou atrás, pediu perdão a Deus, orou pedindo perdão a Deus, e Deus o perdoou. Deus é tremendo, né? Manassés era o filho de um rei bom, Ezequias era um rei bom, mas ele não puxou o pai, ele desafiou Deus, fez tudo errado, tudo contrário, né? Então, assim, a gente fica vendo que a coisa não é muito lá de, puxou o pai, nem sempre. Às vezes o pai é mau e o filho é bom, não é o caso dele, porque Amon, o filho dele, também era ruim. Mas às vezes o pai é bom, o filho é perverso, é rebelde. Ou o pai é rebelde e o filho é bom. Isso não tem muito a ver. E com tudo que ele fez, com toda a provocação, com toda a maldade, porque uma maldade diante de Deus é a idolatria. Porque a idolatria, ela separa o homem de Deus, ela termina afastando o homem de Deus. A idolatria tira os olhos, a gente deixa de focar em Deus, a gente para de confiar em Deus e vai confiar em coisas materiais, em ideias que os homens criam. Então isso é abominável diante de Deus. Deus passou por cima de tudo isso e perdoou Manassés. O profeta Isaías, ele foi morto durante o reinado de Manassés. O profeta Isaías, a Bíblia diz que ele foi cerrado ao meio. Então, olha os crimes desse. Esse homem matou muita gente inocente, perseguiu o povo de Deus e perverteu o povo de Deus. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um ponto de vista na Bíblia. Primeiro, eu quero tirar um pouco o foco daqui da lição. A gente já fechou praticamente isso aqui, tá bom? Como o tempo é curto, a ideia é de que a graça triunfa sobre o pecado, não importa qual é, sobre a rebeldia, não importa até que ponto o homem vá nos seus pecados, a graça de Deus triunfa sobre tudo isso. A graça de Deus, ela supera todas as nossas fraquezas, rebeldias, cegueiras espirituais e tudo mais. Só que é o seguinte, eu quero chamar atenção para uma outra coisa, que são as consequências que ficam. A Bíblia diz que Deus, ele perdoa o pecador, mas ele não inocenta o pecador. Ele perdoa os pecados, mas não inocenta o pecador. E o que acontece? Manassés, ele foi enterrado, quando ele morreu, ele foi enterrado no jardim do seu próprio palácio. Isso era uma vergonha, porque ele não foi enterrado no mausoléu dos heróis. Ele foi enterrado ali reservado. Seu filho Amon foi um rei mau, reinou durante 2 anos só. E o rei Josias assumiu o lugar, e diz que no tempo do rei Josias, quando Josias assumiu, quase não havia adoração a Deus. O povo não tinha dado atenção, porque tudo bem, ele se arrependeu, pediu ao povo para voltar atrás, ele foi lá, desfez o que ele tinha feito, limpou o templo, purificou o templo, derrubou os postes ídolos e tudo, mas o povo continuou na cegueira que ele havia levado o povo a essa situação. E o povo não volta. E aí vem o filho dele, continua nessas maldades. Josias chega e encontra um povo idólatra, um povo longe de adorar o Senhor. E veio juízo sobre Jerusalém por causa dele. Jeremias 15:4 diz assim: farei com que seja um motivo de horror diante de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Agora vamos ver aqui, não é que Deus está
condenando, que Deus está punindo pessoas inocentes por conta do pecado de outro. Não é isso. O problema é que o povo seguiu os conselhos errados de Manassés. O povo passou a fazer a maldade e não se arrependeu como Manassés se arrependeu. O povo continuou no seu pecado. E aí veio o juízo. Deus cita Manassés porque foi Manassés quem começou com isso, né? Ou deu sequência a isso. Pelo menos quando ele pegou o governo do pai dele, Judá não era tão idólatra. E ele faz isso. E Deus traz juízo sobre todo o povo. São as consequências. Se nós fizermos as coisas erradas, nós traremos juízo sobre nós. Traremos juízo sobre a nossa descendência. Traremos juízo sobre a sociedade. Né? Eu vejo homens dirigindo igrejas de forma longe da palavra de Deus. De forma que não é a forma como Deus quer. E a gente vai vendo que isso... Eu estava vendo umas fotos de uma igreja ontem. Eu estava vendo uma igreja parecia próspera. Uma igreja cheia. Uma igreja que as pessoas ficavam em pé, sabe, ao redor, encostadas nas paredes, porque não tinha lugar para sentar. Todos estavam ocupados. Mas aquela igreja era inchada, porque seu líder não cuidava da parte espiritual, ele só queria ver pessoas ali. Então, e ele levava pregadores lá, e o que os pregadores pregavam, e pregavam coisas horríveis, e ele trazia de novo, e o povo ficava naquele alvoroço, naquela gritaria, e aquela igreja praticamente se acabou. O povo se espalhou, uns foram para o mundo, outros foram para outras igrejas, sabe? E porque as consequências do pecado vêm. Então, que haja em nós, sabe, uma submissão antes da rebeldia, para que não haja rebeldia. Porque não adianta você fazer as coisas com rebeldia, depois você se arrepende. Não, adianta. Vou tirar aquilo porque Deus ele não quer que permaneçamos no pecado, ele quer que nós nos arrependamos do pecado. Mas o problema é que nós vamos sofrer consequências que não precisaríamos sofrer. Então que fique essa lição para nós. A graça de Deus, ela triunfa sobre a nossa rebeldia, seja lá a que ponto nós chegarmos. Mas é melhor que nós não cheguemos a um ponto nenhum de rebeldia. Que nós sejamos sempre humildes, que sejamos sempre obedientes, que sirvamos ao Senhor com reverência, que busquemos aprender do Senhor e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Amém? Deus possa abençoar as nossas vidas, a nossa igreja. Que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua vida espiritual. Que não haja rebeldia em ti, meu irmão, minha irmã, em tua família, em teus filhos, em teus descendentes. Que nós todos possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Uma semana de vitórias. Amém? Tchau.